Salve rapa! Começando mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara. É isso aí, galera, hoje é dia de hip hop, hein? É hip hop na área hoje. E uma banda, um grupo, porra, cara, que ficou na saudade, realmente, pelo menos pra mim, ficou na saudade. Acho a galera das antigas aí, galera que curte esse estilo, essa pegada de hip hop, esse estilo de hip hop, também ficou na saudade aí, porque os caras marcaram, fizeram época, os caras foram diferenciados ali no que se propuseram a fazer. E foi foda, foi da hora demais, foi muito bom enquanto durou, a gente pode dizer. Falando do Beastie Boys, galera. Beastie Boys, tem pra ver aqui na peita aqui? Sei lá, vamos aí, mas Beastie Boys, grupo de hip hop, cara, que começou lá no começo dos anos 80, eles começaram as atividades. Vale lembrar, vale destacar que os caras eram um grupo de hardcore no comecinho, bem no comecinho. Tinha até outros integrantes, além dos três, que a gente conheceu mais. Até procurei aqui, deixei aqui na agulha aqui pra falar direitinho pra vocês. O John Barry, que morreu ano passado, inclusive, na guitarra. O Mike D era só vocalista no começo, depois ele passou a tocar a bateria. Tinha o Kate Schallenbach, que era baterista e percussão também nesse comecinho, nessa época dos caras que eram hardcore. O MCA, que a galera conhece, era vocalista e baixista nessa época também. E o Ed Rock, outro vocalista que tocava guitarra nessa época também. Então o que era o lance? Molecada judia ali do Brooklyn, Nova York e tal, resolveram fazer um som, beleza, a princípio hardcore, beleza, hardcore, tinha muita banda de hardcore na costa oeste, na verdade em várias partes dos Estados Unidos nessa época, os caras foram atrás desse esquema e resolveram fazer o lance, mas o que aconteceu? Mudaram de ideia. Eu lembro que em determinado momento eles colaram com o Ricky Rub, um cara que eu já falei aqui várias vezes, o produtor que era fanático por hip hop, colou com os caras, deu uma força ali, resolveram fazer uma parceria. O fato é que o Beastie Boys resolveu partir para outro rumo. Resolveram virar um grupo de hip hop mesmo e ficaram só os três. Aí sim, o Adam Yauch, saudoso MCA, o Ed Rock, Adam Horovitz e o Mike D, Mike Diamond, três vocalistas aí. Mais uma coisa que é importante lembrar, galera. Os caras continuaram ainda, não só ficaram naquela função, depois que eles mudaram de hardcore para hip hop, não ficaram nessa de MC, sou MC e tal, não sei o que, não. Eles eram MCs também, mas eles tinham as músicas que eles tocavam mesmo, pegavam instrumentos e tocavam. Isso que fazia deles também uma banda, um grupo diferenciado. Eles tinham um momento deles puramente hip hop, com o DJ fazendo as vozes atrás, eles mandando as rimas com uma dinâmica fodida, os caras eram animal em cima do palco. Mas eles tinham momentos que eles tocavam também, faziam uma formaçãozinha meio funkeada, muita música instrumental, funkeada, muita coisa maluca. E uns rocks também, né? Tinha umas músicas que eles faziam, típicos rock mesmo, mas com uma pegada um pouco mais swingada ainda assim. Então o Beastie Boys é uma banda, cara, icônica, sensacional, que eu disse, não chegaram a gravar nada, né? Era um hardcore no começo, mas não chegaram a gravar nada nessa época. Eles só foram gravar o primeiro disco já como um grupo de hip hop, tá, realmente. Em 86, eles começaram em 81, em 86 que eles foram gravar o primeiro disco, que é esse aqui, ó. License to Ill, 86. Cara, esse disco aqui foi uma revolução na época. É lógico que os caras ainda não estavam definidos ainda no que exatamente o que eles seriam. Já tinha muito indício do que seria, mas é lógico que naquele momento eles não estavam totalmente inseridos naquilo que eles viriam ser em breve, né, ou em alguns anos. Tanto que eles nessa época chegaram a abrir para Madonna, né, turnê da Madonna. Por quê? Porque eles são duas músicas aqui que eram bem festivas, era mais de brincadeira, era mais de zoeira do que um hip hop mais engajado, mais sério. Até tinha algumas músicas mais sérias um pouco no disco, no License to Ill, mas o que ficou marcado foram essas duas. Fight for Your Right, que falava Fight for Your Right to Party, no refrão, né, lute pelo seu direito de fazer festa, né? Então como que os caras iam taxar? A galera ouvia esses cinco e falava, pô, os caras são zoeirão, né? Os rapazes, cara ali de boné, correntona, ele meio que, talvez, eu não sei, alguns até podiam dizer na época que eles eram meio que satirizando o hip hop que estava rolando naquela época, começando com o Run DMC, Public Enemy. Mas os caras, não, eles tinham um objetivo, eles iam chegar no objetivo deles ainda. A outra faixa que eu ia falar era No Sleep to Brooklyn, também tem mais ou menos essa pegada. Mas como eu disse, o disco tem muitas outras coisas ali que mostram que eles eram mais do que esse hip hop divertido aí. Então você tinha Rhyming and Stealing, qual que é a música que eu gosto aqui, ó? Bon Revere, acho bem da hora. Brass Monkey, que eles tocaram até o final da carreira. Time to Get You, também é uma música bem bacana. E deixa eu ver outra aqui interessante que vale a pena lembrar. Acho que além da primeira, Rhyming and Stealing, The New Style também. Então, eu demorei pra comprar esse disco, tá? Eu achei que esse disco, justamente, eu fui mais um dos que ficou, vamos dizer assim, dos que ficaram iludidos, achando que era muito diversão, os caras eram sério, não vale a pena isso aqui.
Mas eu parei pra ouvir de novo, vi umas críticas, parei pra ouvir com calma e vi, caramba, porra, era bom. Era bom também, já tinha fortes indícios do que os caras iriam ser dali a alguns anos. Então, License to You, além de ser um clássico, né? Mesmo que por essas duas aqui, ele já é considerado um clássico, License to You, de 86, tá? Os caras tinham ali já bastante sample, mostrando que eles tinham muito essa pegada mesmo de incluir bastante sample, colocar bastante referência no som deles, não era só a base simples, não. Tinha muita referência, muita base ali, muito sample, muito efeito junto para compor o som dos caras. Tá? Isso você já começava a ver nesse primeiro disco, no License to You, de 86, mas isso explodiria de uma maneira absurda 3 anos depois. Você vê que é interessante, né? Primeiro de 86, os caras pensaram, a galera pensou, é um grupo aí meio de pop, né? De hip hop pop e tal, mais comercialzão. Mas aí os caras foram matutando, foram formulando o que viria a ser outro clássico, mas esse aí, vamos dizer, né? Sem querer depreciar o lado divertido de fazer música, coisa séria. O grupo ficou sério, eles fizeram um clássico da música realmente pra ficar pra história mesmo. Tô falando do Paul's Boutique, de 89. Cara, impressionante. Se você ouve esse disco hoje, você não fala que ele é de 89. Você fala que ele é pelo menos ali meados dos anos 90. Porque a evolução dos caras ali, o que eles fizeram, como eu estava dizendo, o negócio de colocar muitos samples, muitas referências na época, não tinha muita perseguição com os negócios de cobrar direitos autorais. Eles mandaram ver, colocaram um monte de sample, um monte de referência de músicas, de filme, de tudo quanto é coisa, para poder colocar nesse disco aqui. Então o Paul's Boutique ele é uma mina, é um caldeirão de coisas, tá? Repito, o disco lançado em 89 e que tem clássico atrás de clássico aqui. Antes vale até lembrar, enquanto eu procuro aqui as faixas, seleciono aqui as faixas que eu gosto mais desse disco aqui, como eu conheci Beastie Boys, né? Como eu sempre procuro falar aqui, né? Porque eu comecei a ouvir som com um pouco mais de critério, ver os clipes lá na MTV e tal, com os camaradas ali, Alex, Rodrigo e tudo mais. Gostava de rock, hip hop veio junto, aquela coisa toda, o gangsta rap virando, e o Beastie Boys estava junto ali. Quando eu comecei a ouvir com essa sonzeira mais pesada, mais criteriosa, 93, 94, eles iam lançar um disco, eles acabaram de lançar um disco foda e iam lançar na sequência um outro disco muito mais, acho que mais foda ainda. Que tudo rolava direto, rolava mais ou menos junto, era mesmo balaio, vamos dizer assim, que os outros rappers, que algumas bandas aí de hardcore, talvez. Então eu comecei a ouvir Beastie Boys nessa época, quase me perdi aqui. Comecei a ouvir Beastie Boys nessa época. Tinha amigos que tinham discos, eu gravei uma fitinha ali com o disco que eu vou falar já. E mais pra frente que eu achei pra comprar esse aqui, o Paul's Boutique, e é foda, realmente impressionante. Olha aqui, ó, do começo ao fim, que tem música demais, tem muita música nesse disco, diga-se de passagem, tá? São 15 músicas. Você tem Shake Your Rump, que é foda, High Plains Drifter, que outra música que eu gosto de Hey Ladies, que é clássica, é foda, Shadrach, que é outra que tem clipe, que é muito boa também. Outra que eu gosto bastante, qual que é? Johnny Royale, outra foda. Vamos ver outra coisa, What Comes Around. Ou seja, é um descasso, cara. Eu tô falando muito aqui do sample, toda aquela coisa, dos efeitos das bases que o Beastie Boys usava. No começo da carreira, de 80... Tá anotado aqui, tá marcado aqui, ó, de 86. Começo aí na época do License to You, até 97 o DJ era o DJ Hurricane, o cara que acompanhava o trio ali dos MCs no palco, DJ Hurricane. Então era ele que era um dos responsáveis ali pela produção. Os caras, lógico, também foram evoluindo, foram também tendo toda aquela noção de como fazer, né, o hip hop desde a base, até obviamente as letras. Então era Hurricane que acompanhava os caras nessa época e ajudava a montar essa sonzeira louca que os caras tinham ali já nesse começo da carreira. Como eu disse, a evolução brutal do primeiro disco, que até tinha uma referência, como eu disse, uma referência do que viria a ser no License to You, mas aqui a coisa realmente ficou séria pra valer, como eu disse aqui, ó, Paul's Boutique, de 89, beleza? E aí qual foi o lance? Os caras, como eu disse, acho que a impressão que dá, que parando pra pensar em toda a discografia deles, é que a cada disco que passava, eles pensavam assim, bom, vamos fazer uma coisa direito, vamos fazer a coisa com calma, sem apressar, porque eles perceberam não, mostraram que ele não era, por exemplo, se de repente o pessoal pensava, é um grupo meio de pop, hip hop, vai lançar disco atrás do outro, aproveitar a onda, querer aproveitar a galera tá em cima, né, o hype e tudo, e lançar um disco atrás do outro. Não, os caras eram muito profissionais, queriam fazer coisa séria mesmo, pra valer, sem ir no vai da valsa. Então por isso esse intervalo entre um disco e o outro. Depois desse intervalo
teve muito um disco, outro talvez o intervalo não tenha sido tão grande, em outros foi, enfim. Mas aqui, do primeiro pro segundo foi grande, do segundo pro terceiro foi grande também. Então, de 89, só 93, 4 anos depois é que sairia Check Your Head. Olha que foda essa capa, que sensacional. E os caras, inclusive, até aqui, ó, já mostra que os caras tem aquela pegada que eu falei, que eles tocavam instrumentos, além de simbicistas, eram instrumentistas também. Ó, cada um com o case do seu instrumento, o Mike D com a sacolinha, talvez com baqueta aqui dentro, talvez, não sei se um prato, sei lá. Então, Check Your Head, de 93, esse já é um disco de hip hop mais puro, tá? Um disco de hip hop que mostra realmente os caras... realmente aparece eles no nível mesmo de grande banda, de uma vez por todas, de grande banda de rap da história, de grupo de rap da história. Isso ficou inegável. A coisa iria aumentar, eles iam ficar maiores ainda, mas aqui mais clássico e mais reconhecimento ainda de público, de parceiros aí da área e tudo mais. Então você tem aqui do começo ao fim clássicos como Jimmy James, e instrumental também, tem Gratitude, instrumental muito foda. Qualquer outro instrumental que eu acho que foi The Maestro, instrumental, porque o Beastie Boys sempre variava muito, né? Variava assim, é que eles variavam. Eles incluíam sempre umas 3 ou 4 músicas instrumentais em cada disco, porque eles não queriam perder essa veia de instrumentistas que eu disse. Estavam sempre naquela lá, eram MCs, isso que fazia até dos caras, como eu disse, fazia isso dos caras uma banda diferenciada, essa coisa de misturar influências e deixar o disco de uma cara que não era convencional, de hip hop convencional, de rock convencional. Então tinha muita variedade aqui. Então, como eu disse, Jimmy James, além das instrumentais, né? Pass the Mic, So What You Want, que é a grande clássica desse disco aqui. Time for Living, hardcore. E tem isso. Puta, tô falando que tem uns hardcore que os caras colocavam. Além de ter as instrumentais viajantes, meio psicodélicas, funkeada, com percussão pra caramba, tinha ainda os hardcore, cara, no meio. Então, eles não perderam totalmente o hardcore que eles tinham no começo da carreira. Então, você tem aqui Time for Living como um grande exemplo disso aqui. Então, descasso. Posso ver se tem uma outra aqui, ó, que vale a pena dizer. Pass the Mic, outra música fora também. Cara, a dinâmica do Beastie Boys era impressionante, porque eram 3 vocais, uma do Mike D e do do Ed Rock, talvez se fossem um pouco parecidos, timbres um pouco parecidos, mais esganiçados. Tem gente até que não gosta do Beastie Boys por causa disso. Mas você tinha a contraposição do MCA, do Adam Yauch, que tinha um vocal mais rasgadão, mais assim, mais tenso, né? Mais nervoso ali, que combinava mais com hip hop mais tradicional. Então essa dinâmica dos caras era muito boa, em cada música você via isso, por isso que era foda, era sensacional, os caras mandando ver. Aqui já era o Mário Caldato produzindo, um cara que foi parceiro dos caras em alguns discos, Mário Caldato Jr., que depois viria produzir disco do Planet Hemp, aqui no Brasil. Então aqui, ó, Check Your Head, 93, descasso, tá? Do Beastie Boys. Além do DJ Hurricane, que acompanhava os caras, vale a pena dizer que eu falei de percussão aqui. Ao vivo tinha o Eric Bobo, percussionista que... Eric Bobo mesmo, o nome dele? Vou confirmar aqui, ó, para não falar bobagem. Eles tinham uma galera, aquele instrumentista ali, que acompanhava os caras ao vivo para completar o som. Exatamente, Eric Bobo, percussionista que dava cara realmente peculiar pro som do Beastie Boys, tá? Depois então do Check Your Head, para falar a carreira do Beastie Boys, a fotografia do Beastie Boys foi grande, muitos discos. Então eu vou falar, inclusive vão ser 2 partes de vídeo. E para finalizar essa primeira parte do vídeo aqui sobre o Beastie Boys, eu vou falar sobre o disco que é como eu disse. Falando muito como eu disse, né? Enfim, mas eu tinha falado que os caras iam explodindo, iam aumentando cada vez mais, iam refinando cada vez mais o som deles. E isso aconteceu quando chegou esse disco aqui, que foi impressionante. Estou falando do You Communication. Aí os caras foram às nuvens. Aí reconhecimento geral de qualquer área, fora do hip hop, do mainstream, de tudo. Aqui os caras ficaram gigantes realmente com esse disco aqui, que tem uma das músicas mais fodas do mundo e um dos clipes mais fodas do mundo, que é Sabotage, que é um rock, tá? Um rockão, pesadão, mas não é um heavy metal. É um rock pesado com guitarras pesadas, mas com vocal de hip hop, né? Na métrica ali, na cadência da base, que é um pouco mais, que é um riff mais cadenciado, mais pausado ali. Mas impressionante energia dessa música, é uma apresentação que eles fizeram no VMAs de 95 com essa música, tocando essa música, foi um negócio impressionante. O efeito, a base da música, na verdade, começa com o baixo distorcidão, Rickenbacker, baixo que o MCA tocava. Cara, que coisa maravilhosa, distorcendo, fazia o riff ali na base, na introdução, que permeava a música, que era um negócio absurdo. Então era a música que praticamente puxava esse disco, mas pô,
verdade não era só que puxava o disco, né? Estou sendo até injusto. Além dela, tinha aqui Sure Shot, que abriu o disco, sensacional. Lembro nitidamente de a gente ouvir, vendo esse clipe, eu, Alex, camarada lá, vendo o clipe de Sure Shot, vendo o clipe de Sabotage, que eu falei que era incrível, vendo o clipe de Root Down, que acho que foi a primeira música do Beastie Boys que eu ouvi. Só para confirmar aqui, o Communication saiu no ano de 94. Até vou refazer aqui, hein? Falei que teve intervalo, minha matemática tá meio zoada. 89 para 92, o intervalo entre o Pulse Boutique e o Check Your Head. 92 saiu o Check Your Head, tá? Perdão. 92 Check Your Head. 2 anos depois, os caras acho que deram o tempo certinho ali. Dessa vez o intervalo não foi grande, os caras estavam muito inspirados. E aí em 94 veio o You Communication, que eu falei, com esse bando de som foda que tinha aqui. Root Down, como eu disse, foi a primeira música que eu ouvi dos caras. Pô, pirei, na época pirei. Falei, cara, que fudido, que base é essa? Que vocal é esse? Falei vocal, falei da instrumentação, falei como é que é a dinâmica dos caras, as letras, né? Como bom hip hop que se preza. Ele está falando do cotidiano, muita crítica à sociedade, muita crítica ao governo, muita sátira, de forma muitas vezes bem humorada, tá? Apesar de não ser aquela coisa mais zoeira do começo, não, mas era uma forma meio bem humorada, sarcástica, eu diria até, sarcástica, para poder mostrar as críticas que eles faziam, as coisas erradas que eles iam por aí, tá? Então o Beastie Boys era muito marcado por isso. Então esse You Communication aqui, galera, ele explodiu demais, como eu disse. Tem o hardcore que tem aqui, deixa eu lembrar. Qual que é aqui? Tough Guy, a segunda faixa é o hardcore desse disco aqui, que não podia faltar. Música instrumental, sabrosa, tem aqui Fruit Loop também. E as músicas que não são singles que não são tão conhecidas, mas que são excelentes desse disco, Get It Together, The Update também e Do It, tá? Que eu lembro que eu tinha na minha fitinha, então me chamava bastante atenção. Mas é um descasso, 20 faixas, como eu disse, instrumental, hardcore e a maioria, lógico, hip hop ali. Olha a banca dos caras aqui atrás, o Mario Colato, inclusive, junto aqui, ó, aqui atrás. Foda, cara, foda demais. Galera do Beastie Boys, mandando uma sonzeira nesse disco aí, ó, de novo pra vocês, 94, You Communication. Tanto fez sucesso esse disco aqui, galera, essa faixa que eu falei, inclusive a Root Down, que os caras acabaram lançando até um EP chamado Root Down. Saiu logo no ano seguinte, saiu em 95, um ano depois do You Communication. EP Root Down. Foi o primeiro que eu comprei. O primeiro disco que eu comprei do Root Down tem uma história interessante. Eu comprei esse disco, aí eu parei de ouvir e tal, uma época eu tava ouvindo mais, acho que eu queria comprar outras coisas. Eu não lembro nem se eu tinha comprado já o Communication, mas eu vendi, cara. Eu passei nos cobre o então, vai ver nesse EP. Aí me arrependi, né? Lógico, né? Besta, né? Depois, muito tempo depois, eu acabei me arrependendo. Porque esse EP aqui é foda, cara. Além de ter 3 versões de Root Down aqui, tem Time to Get You ao vivo, muito boa. Ao vivo não, versão de estúdio mesmo. Talvez seja um take alternativo, mas é uma versão gravada em estúdio. Você tem músicas que eu não tinha na época, né? Algumas até que não tinha disco nenhum, ou que eu não tinha realmente em disco nenhum. Como, por exemplo, Something's Gotta Give, por exemplo, uma música que eu não tinha ainda na época. Ou seja, um baita de um EP, bem bacana, vale pra constar na coleção de quem foi bem fanático pelos caras aí, tá? O EP Root Down, que desfecho da história, eu só vim a comprar anos depois, no lugar mais fora que foi da minha vida de música, a loja Amoeba Records. Comprei usado, mas em estado perfeito aqui. Paguei R$10 no bagulho, nem isso acho. Usado em perfeito estado, consegui aí completar a coleção com esse EP Root Down do Beastie Boys. Cara, como eu disse, a discografia dos caras é longa. Vou parar por aqui nessa primeira parte da discografia dos Beastie Boys. Root Down, os caras no auge, grandão, com um descasso atrás do outro, Pulse Boutique, Check Your Head e Communication, os caras estavam ali top. Mas aí, como sempre bom, né? Muitas vezes acontece, os caras deram aquela parada pra respirar, ver qual que ia ser a parada deles. Isso aconteceu e eles voltariam alguns anos depois, e eu vou contar o resto dessa história no próximo vídeo, beleza? Até mais, galera, é nóis!